Queridos irmãos, como pastor desta igreja apostólica, eu tenho a honra de apresentar a todos a minha saudação. Desejo que a bênção e a graça do nosso Deus, o nosso Pai, que Ele possa conceder as suas virtudes e também do seu Divino Espírito Santo a nós, nos dando a oportunidade de sermos abençoados nesta santa reunião, através do ministério importantíssimo de Jesus, da nossa mãe, Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador. Desejo que as bênçãos do santo, querido profeta e pastor, Santo Irmão Aldo, recaia na vida de todos os irmãos aqui presentes. Irmãos, a nossa reunião de hoje é uma reunião muito importante, uma reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus, nosso Pai. É um momento de muita alegria para nós que reunimos ao nosso Deus, o nosso Pai, ao seu tabernáculo santo, onde deixamos nossos lares, nossos afazeres e reservamos esses minutos para louvor e adoração ao seu Divino Espírito Santo. Então, o momento, amados irmãos, de nós desligarmos de tudo que é material e ligarmos o nosso espírito a Deus o Pai, as coisas espirituais, para o decorrer desta santa reunião, possamos todos nós sermos alimentados das virtudes do Espírito Santo de Deus, o qual irá nos conceder através do Consolador, a Santa Avó Rosa, junto ao santo e querido irmão Aldo. Porventura, amados irmãos, nós se dedicamos ao nosso Deus, nós dedicamos a Ele sim, ao Consolador, por isso que hoje aqui nós estamos. E se nós dedicamos a Ele, é o momento de nós também se comportarmos diante de Deus, o nosso Pai. Deixarmos as conversas, os falatórios, as brincadeiras, se forem possível, desligue os seus aparelhos de celular, para não haver interferência com a bênção, a graça e as virtudes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Pois a igreja apostólica na terra, ela é o corpo de Cristo nosso Senhor, somas de conjuntos da mesma natureza, que liga ao Espírito Santo do Pai, a Ele Jesus, a Santa Avó Rosa, junto ao Santo Irmão Aldo. Por gentileza, eu convido a todos que estão sentados, que puder, fiquem em pé. Nós vamos cantar todos juntos o hino oficial de nossa santa reunião, de número 1, Igreja Forte. Queridos irmãos, a oração ela permite que Deus, o nosso Pai, executem a soberana vontade na vida daquele e daquela que busca com súplica e sabedoria aos céus. Vamos suplicar o nosso Deus, a Santa Avó Rosa, para este ato solene da nossa reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai. Oremos.
Amantíssimo e eterno Deus, o nosso Pai, graças te damos ao Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este momento solene, que teus filhos se reuniu ao Senhor, no teu tabernáculo santo, ó Pai, onde habita o Espírito do Senhor, onde já se manifesta e presente conosco, a presença de santos e anjos da corte celestial, enviado pelo Senhor, pela Santa Vó Rosa, por Maria Santíssima, pelo Santo Irmão Aldo, para nos abençoar nesta santa reunião dedicada ao Espírito Santo do Senhor, ó Pai, onde nós louvamos, glorificamos ao Senhor, onde nós também vemos em busca do alimento espiritual, alimentarmos o nosso espírito, nos fortalecer, nos santificar ainda mais, para que possamos sermos abençoados, para que possamos ser guardados e amparados pelos céus. Glorificamos e adoramos também ao Senhor Jesus, pelo teu imenso amor, pela tua bondade, Jesus, por ter nos preparado 2 santos de grande poder, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que são santos na glória celestial, junto ao nosso Deus, o nosso Pai, ao Senhor Jesus. Opera grandes milagres em nossa vida, nos abençoando e nos amparando. Glorificamos e adoramos também a nossa Mãe Maria Santíssima, todo o nosso louvor e adoração e gratidão à Senhora Mãe, por tudo que a Senhora tem feito e faz por cada um de nós. Querida e Santa Vó Rosa, a Senhora como baluarte da verdade, a coluna principal desta igreja apostólica, representante do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, com a certeza que a Senhora já enviou anjos e santos para estar aqui conosco, os santos apóstolos, os santos profetas, que são santos de grande poder, que ajuda a Senhora na obra de salvação, amparando e nos guardando no caminho do bem e da verdade. Querida avó, peço que a Senhora traga o alimento dos céus, alimentando, fortalecendo nossos corações, para que possamos entender, para que possamos aprender nesta escola espiritual, através da palavra de Deus, o qual está no boletim, mostrando para nós sobre a santificação. E juntos nós aqui estamos para aprender. Por isso, querida avó, neste momento também peço à Senhora todo o teu amparo, toda a tua graça e virtudes para este ato solene. Também, Santo Irmão Aldo, entrego em tuas poderosas mãos o trabalho desta santa reunião, que seja também o trabalho do púlpito, trabalho dos teus filhos coristas, enfim, todo o trabalho da nossa reunião. Assim, por tudo, a nossa sincera gratidão, o nosso louvor e adoração ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Amém. Cantemos todos juntos o hino de número 82, ó Santo Espírito de Deus. Oh
a fazer sua vontade. Por que razão deixar de lhe obedecer? Ninguém irá ao céu sem santidade, nem será santo se aqui não aprender.
Consolador. A ela adoramos e também veneramos com todo o amor, porque nesta igreja ela está reinando com grande poder, e com muita alegria o seu povo feliz está sempre a dizer: seu povo querido, de todo perigo ela está a livrar, e não há distância para a Santa Forrosa o seu povo amparar. Em lugares longínquos, no meio das matas, lá no sertão, o seu povo é guardado e abençoado, tem sua proteção. Com sua doutrina pura e cristalina, a Santa Forrosa está ajudando para Deus, guardando almas preciosas. Sua igreja assim cresce e se fortalece na graça divina, e como o orvalho que sem intervalo sobre nós vem caindo.
andarilho angustiado, que de sua vida está cansado, sem ter pra onde ir. Deixe esta vida perigosa e siga a Santa Rosa, que ao céu vai lhe conduzir. Não desespere se a esperança não lhe der toda a confiança pra esta vida deixar. O irmão Aldo com poder todo o mal vai desfazer, e a santa paz vai lhe dar. Siga esta igreja firmemente neste caminho diferente, que o levará para a eternidade, o reino da felicidade. Não queira o mundo nunca mais, mas observe os sinais que a Santa Avó está mostrando, que o grande dia está se aproximando. Não perca tempo para nada, com a esperança restaurada. Siga em frente sem temer, se obstáculos surgirem e as grandes lutas logo virem, será fácil de vencer, porque a Santa Avó querida estará sempre em sua vida e nunca irá falhar. Tenha certeza do que digo, pois quero ser seu grande amigo e para sempre te ajudar. Siga esta igreja firmemente neste caminho diferente, que o levará para a eternidade, o reino da felicidade. Não queira o mundo nunca mais, mas observe os sinais que a Santa Avó está mostrando, que o grande dia está se aproximando, se aproximando, se aproximando, e vem chegando.
Queridos irmãos, nesse instante, nós iremos agora meditarmos na palavra de Deus, o qual esta palavra, ela está publicada no nosso boletim de nossa igreja, o qual a mensagem para alimentar, para fortalecer a nossa fé. Carinhosamente, em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, eu peço a colaboração, a atenção de todos os irmãos, para que juntos possamos nos meditarmos nesta palavra muito importante, porque, amados irmãos, é fundamental a nossa participação total em nossas reuniões, inclusive nos momentos da mensagem, tanto cantada, como também na mensagem falada, que são fontes de sabedoria vinda dos céus para nós, através da inspiração da Santa Vó Rosa, através da inspiração do Santo Irmão Aldo, concedido a nossa direção atual, e eles, mais uma vez, para nos prepararmos aqui na terra, nos dá uma mensagem muito importante, mensagem de doutrina, porque a santificação é necessária para a oração do Filho de Deus ser ouvida nos céus. Irmãos, esta é a mensagem que nós iremos meditar. Ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo sobre o valor da oração e da santificação. A Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz Irmão Aldo prepara santos para a glória de Deus o Pai. Amados irmãos, irmãos internautas, o que significa esta expressão santos? Resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade primordial para a criatura humana vencer os seus dias aqui nesta terra. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o Filho de Deus, pois sem santidade ninguém verá Deus. O ser humano foi criado à imagem, à semelhança de Deus Trino. Foi por esta razão que, ao criar o homem, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso que nós somos a imagem de Deus. Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito perfeito e isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição é a santidade, e assim deve ser o espírito da criatura humana, enquanto viver aqui na terra. Mas com a queda moral, espiritual do homem, esta santidade deixou de existir na maioria do ser humano. A luz divina da verdade, do amor, da pureza e das virtudes existentes em Deus, o Pai, em seus santos, se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Entretanto, o que deseja esta santidade há uma esperança e a santificação do seu espírito. Portanto, a santificação é o processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascidos do Espírito Divino e do seu preparo moral espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e a imagem de Deus, conforme foram criados à semelhança de Deus Pai. E pois o aperfeiçoamento do Espírito que se dá
desde o momento em que se converte a esta fé apostólica, a Jesus e ao Consolador, e passa a viver sobre a sua graça, em obediência à santa doutrina e disciplina, e submissão à vontade do Senhor Deus. E ao passo que vai sendo instruído, aprende a obedecer e santificar-se ainda mais. Vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Portanto, amados irmãos, Deus o Pai é santíssimo. E segundo a doutrina de Cristo, o progresso espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo, e nunca mais ao espírito da desobediência que domina o mundo. Nesta transformação, o homem saindo do erro, do caminho que lhes afastava de Deus e do seu divino Espírito, sendo agora perdoado, é batizado com as virtudes do Espírito Santo, que a Santa Vó Rosa lhes concede, em nome de Deus o Pai, de Jesus, cuja virtudes lhes deu vida à alma, vai recebendo luz, que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Daí, amados irmãos, sendo perseverante, chegará à perfeição, desde que seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e a Mãe Virgem Maria Santíssima, e ao Santo Irmão Aldo, o grande profeta de Deus e pastor deste rebanho. Através da obediência aos mandamentos divinos e da oração, esses santos concedem a bênção na vida daqueles que são santificados. Na santificação se inclui também o domínio do corpo, até que seja suplantados pelo Espírito toda a concupiscência e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passe a viver em espírito inteiramente consagrados a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus, o Criador. Tanto é verdade que, após recomendar o santo profeta Moisés ao seu povo que observasse todos os seus mandamentos, disse: portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor Deus. E outra vez falou: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separarei vós dos povos para serdes meu. A mesma pregação é da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Cristo, lavado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso do seu sangue, começa a sua carreira de santidade, mediante o arrependimento na hora do perdão e da aceitação de Jesus Salvador e da Santa Vó Rosa, nosso Consolador. Daí em diante, é preciso crer e confiar com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa igreja, porque ela veio dos céus, trazida por Jesus. Por isso está escrito no Evangelho do Reino dos Céus: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é purificado. E também disse Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás
nos céus. Para se santificar, é preciso ter fé, esperança, confiança e também estar ligado à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, através da oração e súplica, para que eles, com o amparo de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima e dos santos e anjos do poder celestial, ajudem o convertido a vencer as tentações, os maus sentimentos, a cobiça, a inveja, o orgulho e toda a soberba. Amados irmãos, irmãos internautas, ter esperança e ter fé, como está escrito, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não vê. A perfeição, que é a santificação, é obtida pelo fiel e constante prática desta doutrina, porque é de inteira justiça e a caridade. Portanto, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no trato com o seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus e sua igreja, estão se santificando, a fim de serem perfeitos em todo o seu viver. Mas sem a graça de Jesus e do Consolador, não será vitoriosos. O Filho de Deus, para vencer, alcançar a santidade do seu Espírito, depende nesses dias da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que foi o primaz da Igreja Apostólica durante 44 anos, com os seus dons, suas virtudes, seus ensinos e conselho. E hoje é o santo pastor de nossas almas. Entretanto, sem a moralização dos costumes, sem disciplina, não pode haver a obra de Deus e não pode haver a santificação do Espírito. Amados irmãos, disciplina são regras, ordens e leis que regem a vida de uma nação, de um povo ou de qualquer organização, seja religiosa ou não. Sem ordem e disciplina não pode haver progresso em nenhum setor da vida humana. Ela é a base fundamental do lar e da igreja. Portanto, a nossa disciplina são ordens, costumes dados à igreja por Jesus através da Santa Vó Rosa, o Consolador. E então, a perfeita observância dos preceitos, normas que foram impostas à igreja, para que ela possa sempre contar com toda a proteção e virtudes do nosso Deus Pai, do seu Divino Espírito e dos seus santos. Esta disciplina deve fazer parte da vida de cada apostólico, de cada família apostólica, que queira gozar dos benefícios que a nossa igreja oferece, de toda a bem-aventurança do testamento de Jesus, o nosso Senhor, e das bênçãos do Consolador. As ordens e normas de nossa igreja são salutares, fazem bem, edificam uma pessoa, tornando-a de uma moral digna, elevada, que leva esta pessoa a ser considerada, respeitada na sociedade, no lar, no trabalho, na escola e na igreja. E todo bom costume e boa educação, o respeito ao próximo, o trajar-se com modéstias, sem exageros, com respeito às ordens de Jesus, da Santa Vó Rosa, só traz honra para qualquer pessoa. Portanto, a santidade é a perfeição do Espírito ou da alma do Filho de Deus. Toda pessoa que alcança este grau de perfeição tem gozo e paz em sua alma. Esta perfeição faz a pessoa possuir uma felicidade íntima superior a tudo neste mundo. Eleva a vencer as lutas e enfrentar os problemas da vida com calma, paciência, coragem,
humildade e fé, e confiança, esperança no poder de Deus e dos seus santos. Escrevendo sobre a santificação, disse o apóstolo São Paulo: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de estranhas, de misericórdia, de benignidades e humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Amados irmãos, caridade é a boa disposição do Espírito para com todas as criaturas. É a bondade característica do Espírito santificado. Portanto, a perfeita manifestação do amor, quer por palavras, quer por obras estranhas, tem o sentido de íntimos de caráter e sentimentos. Misericórdia é a qualidade do Espírito que sempre tem compaixão do outro. E tendo caridade, tem o desejo de ajudar, de servir, de cooperar para o bem do próximo, para salvá-los. Benignidade diz respeito ao que é benigno, afável, suave e bom. É uma das qualidades características do Espírito santificado, isto é, de quem tem santidade na alma. Humildade é o sentimento proveniente, conhecimento da própria fraqueza. É a qualidade natural do Espírito de sujeitar-se à vontade do outro e de receber com paciência e mansidão a palavra do próximo igual a si ou do seu superior. O homem espiritual santificado deve ser sempre humilde para viver submisso à vontade de Deus, o nosso Pai. Mansidão, este sentimento é também natural do Espírito santificado. É a qualidade de ser manso. Manso é a pessoa que tem um gênio brando, tranquilo. Ou seja, esclarecemos que Deus não criou ninguém bravo, implicante, impaciente, de gênios mau. Longanimidade é o caráter da pessoa que suporta as diversidades da vida, que prossegue no seu empenho, apesar dos obstáculos da vida, sempre paciente e dotados de boa vontade, de bom ânimo. Não se esmoreçam, porém, esforçam-se para vencer aquele, pois que tem longanimidade, é paciente e vence tudo com bom ânimo e serenidade, pela graça divina de Deus, o nosso Pai. Diz a doutrina que sem santidade ninguém verá o Senhor Deus. Portanto, sem santidade na vida do seu povo, o nosso Deus Pai não poderia realizar na terra as suas obras e manifestar o seu poder e sua glória. Este é um princípio de justiça que sempre foi por ele exigidos. Os profetas do passado, para que pudesse servir a Deus, realizar a sua missão, precisaram santificar-se, viver para Deus. Maria Santíssima cumpriu a sua missão de mãe do Salvador, herdou o seu galardão de rainha dos céus e mãe dos filhos de Deus, porque soube guardar a sua pureza e santidade. Jesus, o nosso Senhor, o Filho amado do Pai, venceu até mesmo o império da morte, porque soube conservar a santidade com o qual foi criado. Muito lutou, pois em tudo foi tentado, porém nunca vencido pelo pecado, porque nunca pecou, e daí ser o grande sacerdote
de nossas almas, que em tudo pôde nos ajudar e nos socorrer. A Santa Avó Rosa, que nasceu predestinada para ser o Espírito Santo Consolador, muito lutou para conservar a sua pureza e santidade, e santificar-se a si mesmo através de uma vida perfeita de sacrifício, com muita abnegação e fé. Daí haver alcançado o seu grande galardão, sendo hoje santa poderosíssima que é, o consolo, a salvação para todos que nela crer. O santo irmão Aldo, para alcançar o precioso galardão que herdou para governar e dirigir a Igreja Apostólica com todas as virtudes, sabedoria e poder de Jesus da Santa Avó Rosa, teve que lutar a cada dia para conservar a pureza e a santidade de sua alma, e ser o grande, vitorioso pastor da promessa de Jesus, nosso Senhor, registrado por São João no seu Evangelho: haverá um só rebanho e um só pastor. O rebanho somos nós, esta Igreja Apostólica. Portanto, a santidade é necessária para o ser humano manter-se ligado ao Espírito Santo de Deus e aos seus santos, onde procede as fontes da vida e da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida, atendida nos céus, pelo poder glorioso de Deus Pai e também dos seus santos poderosíssimos, de grande poder, que vem do alto dos céus para nos abençoar e também nos fortalecer e nos ajudar. Amados irmãos, muito rico em doutrina a nossa mensagem, nos ensinando a santificação, a purificação do nosso espírito, para que assim a nossa oração, ela seja ouvida nos céus, seja ouvida por Deus o nosso Pai, pela Santa Avó Rosa, o Consolador, por Maria Santíssima e pelo Santo Irmão Aldo, pelos santos de grande poder, que estão ao lado de Deus o Pai, guardando e amparando esta Igreja Apostólica. Mas entendam, prezados irmãos, como mostra por meio da nossa mensagem a palavra de Deus, ela nos fala que Deus o Pai, Ele criou a raça humana para Ele. Ele não criou a raça humana, amados irmãos, para viver nas trevas, no pecado, desobedecendo, até mesmo saindo da graça divina dele, o nosso Deus. Mas Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E esta Igreja Apostólica, isto nós, somos a imagem de Deus, somos o corpo de Jesus Cristo, e Ele nos criou para Ele, para a sua glória, para nos ver feliz, para nos ver abençoado, para nos ver amparado por Ele e por todos os santos, para que no momento, amados irmãos, que nós direcionarmos a nossa oração a Ele, Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, serão atendidas, serão ouvidas nos céus, para nos socorrer dos ataques do poder das trevas. E muitas vezes, amados irmãos, nós somos provados aqui na terra, pelo poder do nosso Deus. E como que nós somos provados, amados irmãos? Através da nossa santificação, o qual é muito essencial para a nossa vida. Precisamos nos sermos santificados, precisamos sermos obedientes, dedicados, nos servir com amor, com lealdade, ser manso de espírito, praticar a bondade, o amor, para que quando a humanidade olhar a nós, nos ver, irá nos dizer que somos pessoas de Deus, somos pessoas que vivemos aqui na terra abençoados por Deus, e que somos uma luz a brilhar para os olhos da humanidade, para que muitas criaturas possam espelhar em nós, na nossa santificação, na nossa dedicação, no nosso amor, em espalhar para a humanidade
esta grande verdade do reino dos céus. E muitas vezes, amados irmãos, como citei, que surgem lutas, dificuldades em nossa vida, muitas vezes é para provar a nossa fé. Muitas vezes é para provar nós apostólicos aqui na terra como estamos vivendo, se estamos mantendo a nossa fé firme, verdadeira no poder dos santos de grande poder. Porque quando nós orarmos e clamar aos céus, a nossa oração ela será atendida. E para que a nossa oração seja atendida, amados irmãos, o que devemos fazer? Precisamos estarmos merecendo. Precisamos sermos santificados. Porque quando nós estendermos a nossa mão aos céus, em buscar a perfeição, buscar a santidade divina do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família, legiões de santos serão enviados para nos guardar, para nos amparar, lá no nosso lar com a nossa família. É por isso que nós precisamos, amados irmãos, se santificar muito o nosso espírito, para merecer todas essas virtudes, porque a missão desta igreja apostólica, amados irmãos, é preparar um povo para Deus o nosso Pai. É como mostrei, amados irmãos, Deus quando criou a raça humana, Ele criou para Ele, porque Ele, Deus o Pai, quer nos ver muito felizes. Ele, Deus, quer nos ver abençoado, amparado. E muitas vezes, pessoas que lutam com tanto sacrifício na sua vida, surgem tantos problemas na sua vida, surgem tantas dificuldades, amados irmãos, mas muitas vezes não pararam para pensar se está vivendo aqui na terra um verdadeiro apostólico, se está vivendo como o santo irmão Aldo ensinou a nós a crer, a obedecer, a se santificar, se estão obedecendo a doutrina, vivendo a disciplina de nossa igreja, se estão sendo cumpridores com os deveres da doutrina de nossa igreja. E muitas vezes há apostólico que ora, clama, querem que Deus ajude a Santa Vó Rosa, ampara a sua vida, mas muitas vezes não querem obedecer. E como Jesus disse, orar e vigiar para não cair em tentação, porque muitas vezes não adianta nós orar, pedir e não vigiarmos, porque iremos cair em tentação. E a partir do momento que nós, amados irmãos, nos santificar, obedecer ainda mais os preceitos doutrinários de nossa igreja, seremos merecedor da graça, da unção, das virtudes do nosso Deus. Nós reservamos esses minutos para louvor e adoração ao nosso Deus. Nós não estamos aqui, amados irmãos, em vão. Nós viemos buscar a paz, o amor. Nós viemos buscar, amados irmãos, as bênçãos dos céus. Nós viemos buscar o amparo de Jesus. Nós viemos buscar a proteção celestial. E se muitas vezes, amados irmãos, nós não estivermos de acordo com os padrões apostólicos, não estiver de acordo como a doutrina ensina, muitas vezes nós não recebemos as virtudes do poder do nosso Deus. Porque Deus o Pai, amados irmãos, Ele não tem prazer nas coisas mundanas, nas coisas pecaminosas, que muitas vezes tem manchado a vida de muitos que não querem arrepender dos seus erros, e muitas vezes luta constantemente na sua vida em desobedecer, até mesmo dar lado ao pecado, para lhes tirar da graça, da proteção divina de Deus o nosso Pai. Irmãos, para que possamos nos receber toda a unção, todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, como a mensagem nos fala, para que possamos também receber o batismo com o Espírito Santo, é preciso que sejamos santificados como a doutrina ensina. E eu digo para os irmãos, o que é o batismo com o Espírito Santo?
A própria mensagem nos fala. É quando a pessoa ela passa a conhecer a doutrina, a fé apostólica, ela passa a conhecer os ensinamentos de Jesus, ela converte esta fé apostólica. Ela deixa de servir o mundo do pecado para servir a Jesus. Ela passa a inteiramente entregar a sua vida a Deus. Ela ali, a partir daquele momento, ela esquece de tudo que mancha o seu espírito. Ela vai viver uma vida para Deus. Ela passa a crer em Jesus. Ela passa a aceitar a missão profética desta igreja. Ela passa a aceitar os ensinos que ele, Jesus, nos deu através da Santa Avó Rosa, como mostra na mensagem. Os ensinos que o Santo Irmão Aldo nos ensinou para a nossa vida, que são ensinos de sabedoria, ensinos que nós possamos buscar nele, Irmão Aldo, conforme, amados irmãos, o passo que esta criatura vai dando, isto convertido, fiel. O momento que ele se converte à fé apostólica, naquele exato momento, ele recebe o entendimento e vai se preparando cada vez mais na sua vida. Ela vai recebendo mais unção, mais virtude espiritual para receber o batismo com o Espírito Santo. Amados irmãos, e naquele exato momento que a criatura se converteu, esta fé, ela passou a aceitar a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, Jesus, o Santo Irmão Aldo, os apóstolos, os profetas. Ela recebe ali o batismo com o Espírito Santo. Ela vai dando mais um passo ainda, porque ela se preparou. E conforme o passo que ela ainda vai dando, ela vai se preparando para receber o batismo nas águas, onde esta pessoa, ela inteiramente irá morrer para o mundo do pecado, onde o seu pecado de outrora, Deus o Pai não se lembra mais, porque a criatura, o candidato, convertido à fé apostólica, ele prometeu de servir o Consolador, de servir o reino dos céus. Ele prometeu de ter uma vida intelectual com Deus, o nosso Pai. Ele prometeu de servir com amor, nas suas orações, ter um relacionamento com Deus, o nosso Pai. E ele, sendo santificado, obediente, daqui para frente as suas orações, ela será ouvida nos céus por Deus, o nosso Pai. Irmãos, a doutrina também nos ensina que devemos sermos como Jesus viveu nesta terra. A doutrina também nos ensina, amados irmãos, a vivermos como a Santa Avó Rosa viveu, o Santo Irmão Aldo, que viveram como santos de grande poder nesta terra. A doutrina nos mostra que precisamos, amados irmãos, nos se converter a esta fé inteiramente. E eu digo para os irmãos, será que é difícil viver como o Santo Irmão Aldo viveu santificado nesta terra? Não é difícil não, amados irmãos. Logicamente que nós não iremos ter o dom de profeta que ele, Irmão Aldo, recebeu de Jesus, do Consolador, a Santa Avó Rosa. Mas se nós buscarmos na santidade, na santificação dele, Irmão Aldo, na santificação da Santa Avó Rosa, de Jesus, quando clamar, quando orar, quando pedir, as nossas orações serão ouvidas nos céus, porque eles irão atender os nossos pedidos, os nossos clamores. Quantos irmãos que são prova do poder da Santa Avó Rosa, quantos irmãos que são prova do poder dela e do Santo Irmão Aldo, que foram abençoados, que foram grandemente agraciados por esses santos poderosos, que hoje é prova desta grande verdade. E a Santa Avó Rosa, como o coral cantou, ela é uma santa poderosa, é uma santa de grande poder, já viveu conosco
nesta terra, muitos conheceram a Santa Avó Rosa, muitos viu a santidade dela, e por isso que citei para os irmãos. Será que é difícil viver como ela e o Santo Irmão Aldo viveu? Quantas vezes nós ali vimos o Santo Irmão Aldo, a sua santidade, mostrando para nós a sua pureza, o seu amor. Quanto amor o Santo Irmão Aldo teve e tem por nós, quanta bondade, quanta misericórdia o Irmão Aldo sempre teve por nós. E precisamos ser assim, amados irmãos, se queremos vencer aqui na terra, se queremos sermos abençoados. Então precisamos buscar neles, como os santos que já viveram aqui, para que um dia, quando chegarmos no reino dos céus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e Jesus, a Virgem Maria Santíssima, irá nos receber e dizer: minha filha, meu filho, muito obrigado pela sua santificação, pelo seu empenho em servir o reino dos céus. Entra de posse no seu galardão, recebe a sua coroa de glória, entrar num lugar muito maravilhoso, amados irmãos, que Jesus reservou para nós, onde está reservado na glória celestial. Mas para que possamos entrar nesse lugar santíssimo, amados irmãos, precisamos santificar, precisamos inteiramente vivermos como Deus nos criou. Mas por devido, amados irmãos, a queda da raça humana, o pecado se lastrar no mundo, muitas criaturas se desvirtuaram da graça, da unção, do poder do nosso Deus. Muitas criaturas perderam a brancura, a santidade do seu espírito, por amar mais as trevas, por amar mais o pecado, que hoje o mundo oferece, muitos procuram, amados irmãos, esse santo caminho, e hoje nesse santo caminho que aqui estamos, é um caminho verdadeiro, e muitos deixam de seguir o caminho largo, o caminho da perdição. E este santo caminho que nós aqui estamos, é o caminho que Jesus traçou, um caminho santo verdadeiro, não o caminho das trevas, o caminho do pecado, que traz para a humanidade mostrando como flores, e muitas vezes no meio do caminho irá se tornar espinho para a criatura, e muitas vezes não irá dar tempo da pessoa se acordar na vida, porque ela ali já perdeu a unção, as virtudes do Espírito Santo do Pai, perdeu a santidade do seu espírito. E quando a criatura se acorda, se arrepende dos seus erros e pecado, ela se torna a viver com Deus, o nosso Pai, porque ela arrependeu do seu erro, e ela clama, pede, ora, busca, e Deus, o nosso Pai, concede o perdão juntamente com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e esta criatura passa a viver feliz, passa a viver em paz, passa a viver em santidade, e todas as qualidades divinas do Espírito Santo do Pai é concedido novamente para a criatura que muitas vezes abandonaram esse santo caminho, deixaram de seguir Jesus. Amados irmãos, procurem ser fiel, procurem ser obediente e santificado. Deixa que Jesus ele possa agir e transformar a sua vida, o seu espírito, como um verdadeiro cristão para Ele, para que um dia possamos chegar na glória celestial. Amém. Amados irmãos, chegamos o momento da oração, o momento que nós iremos falar com o Pai, o nosso Deus. É um momento muito oportuno para nós. É um momento, amados irmãos, que nós iremos ter um relacionamento com Deus, o nosso Pai. E como no início desta santa reunião falei para os irmãos, que
o Espírito Santo do Pai, ele emana do seu trono a igreja. E através do merecimento, através da nossa santificação, da nossa obediência, Deus o Pai irá conceder a unção, as virtudes do seu poder, do seu divino Espírito Santo. Ele irá nos dar através do Consolador, a Santa Avó Rosa, porque ela que representa o Espírito Santo do Pai, ela junto com o nosso Deus, irá distribuir para cada um de nós, através do nosso merecimento, da sua bênção, da sua graça, da sua unção. Então é o momento de nós buscar dos céus, é o momento de nós até mesmo pedir perdão de algum erro cometido durante os dias em que nós no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa correria. Hoje é o momento de nós expressarmos o nosso Deus aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos precisando, e Ele irá ouvir de nós. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo também irá ouvir de cada um de nós. Então o momento de nós unidos no amor fraternal, é o momento de nós buscarmos a Deus, porque aqui nós estamos no lugar santo, no lugar sagrado, que é o tabernáculo santo de Deus, o nosso Pai. Amém. Por gentileza, eu convido a todos para ficar em pé. Nós vamos cantar todos juntos o hino do nosso inário 85, Nossa Oração. A ti, Queridos irmãos, a oração eleva o nosso espírito e nos coloca no trono de Deus, o nosso Pai. Então é um momento que nós teremos de 3 a 4 minutos para fazer a nossa oração, para pedirmos o nosso Deus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, em favor do nosso lar, da nossa família, dos nossos parentes, entes queridos, até mesmo do nosso dia a dia e trabalhos. Então os irmãos terão esta oportunidade. Amém. Nós vamos cantar todos juntos o hino 208, Espírito de Amor. Quero estar sempre ao teu lado, quero
Prezados irmãos, chegamos ao final do nosso culto de louvor e adoração ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Muito obrigado a todos os irmãos pela sua presença. Agradeço em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Agradeço muito o nosso coral pelo seu trabalho, pelo seu talento. Que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo possa derramar bênção na vida de todos os irmãos componentes deste coral e também dos regentes adjunto e regente titular. Também, mais uma vez, quero agradecer a todos os irmãos, membros, meus colegas de ministérios, diáconos, diaconisa. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, possa recompensar a todos em bênçãos. Poderão ter a certeza, ao sair daqui para os seus lares, irão sair abençoados, alimentado o seu espírito com as virtudes do poder do nosso Deus. Agora, amados irmãos, nós vamos agradecer o nosso Deus por este momento solene, por ter nos reunidos em família apostólica, para que aqui juntos possamos estarmos, o qual nós aprendemos nesta escola espiritual, ainda mais da doutrina desta igreja apostólica. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, o nosso Pai, te agradecemos ao Senhor, pelas tuas bênçãos derramadas sobre nós, pelo teu amparo, pela tua misericórdia. Agradecemos de todo o coração ao Senhor, ó Pai. Agradecemos também a Jesus, o autor da vida, o Salvador da humanidade. Deu a sua vida por nós, para nos ver feliz, para nos ver abençoado, para nos ver santificado a Ele, Jesus, para merecer a sua bênção e seu amparo. Queremos também agradecer muito a nossa Mãe Maria Santíssima, por tudo, querida Mãe, que a Senhora tem feito e faz por cada um de nós, teus filhos. Em momentos em que nós clamamos, em que nós estendemos as nossas mãos aos céus, a Senhora tem ouvido, tem atendido, tem intercedido diante de Deus por nós, tem nos abençoado. Muitas vezes tem abençoado uma mãe com o seu filhinho pequeno, dando sabedoria e entendimento para ela trilhar nesse caminho do bem e da verdade, dando sabedoria para guiar os seus filhos no caminho do bem, mostrando como viver. E assim também, Santa Vó Rosa, nós queremos muito agradecer também a Senhora, porque és o nosso consolo, a nossa paz, e também és o Espírito Consolador da promessa de Jesus, a coluna principal desta igreja apostólica, representante do Espírito Santo de Deus. Neste momento, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, os teus filhos estão em sentido de oração, clamando aos céus, buscando em favor da sua vida, até mesmo de alguma enfermidade, até mesmo buscando uma cura para o seu corpo. Que a Senhora Avó, o Senhor Irmão Aldo, possa estender as suas mãos poderosas na vida deles, possa lhes ajudar, cada um deles, até mesmo os nossos irmãos internautas lá no seu lar, que estão em sentido de oração, buscando dos céus, clamando ao Senhor, ao Pai, clamando à Senhora querida avó, ao Senhor Irmão Aldo, favor do seu lar, da sua família, do seu trabalho, do seu dia a dia também. Que a Senhora Avó possa abençoar. Me lembro também, querida avó, daqueles que estão enfermos, acamados em hospitais e maternidade, até mesmo numa cama, no leito, necessitando de um milagre, até mesmo com essa doença da Covid-19. Que a Senhora possa abençoar, estender as suas mãos, que eles possam revigorar ainda a sua vida e possa ter facilidade para vencer as lutas da vida e possa receber grandes milagres e bênçãos na sua vida. Também nesse momento, querida avó, eu me lembro desses nomes que aqui teus filhos colocaram, as suas petições, nesta caixinha de oração. Aqui estão os nomes de cada um dos teus filhos que aqui depositaram com fé, porque crê no poder da Senhora e do Irmão Aldo. Aqueles estão pedindo em favor do seu lar, de algum parente, algum vizinho, colega de trabalho,
serviço, colega de escola, até mesmo uma mãe querendo socorrer um filho, trazer novamente para esse santo caminho. Que a Senhora, vós, juntamente com Jesus e o santo irmão Aldo, possa abençoar a cada um dos teus filhos, dando a cada um das virtudes do Espírito Santo de Deus, conforme o merecimento, o mérito de cada um de nós, teus filhos. E agora, santo irmão Aldo, despede a eles para os seus lares com a tua bênção, a tua paz, o teu amparo, que eles tenham uma noite de descanso, amanhã mais um dia para realizar os seus negócios, seus objetivos com a sociedade. Amados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus, com a comunhão do seu divino Espírito Santo. Mais uma vez recebam a bênção de Maria Santíssima, de Jesus, da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo. E tenha todos o meu abraço e a paz do Senhor para todos. Amém.